Alô? Como é que tá aí, pessoal? Oi, minha flor, você tá aí? Que bom! A Dirce Dias também, boa noite, mestre dos pincéis. Tenho certeza que vem coisa linda por aí. Isso mesmo, vamos fazer força para ficar bem lindo, né? Andréia Artuzzi, boa noite, Andréia. Alda Lemos, boa noite, Zé Arantes e todos da live, já dei meu joinha, obrigado, Márcia, pela boa noite. Pessoal, eu tô sozinho aqui, então vocês é que vão dizer para mim se tá correndo tudo bem, se tá com som bom. Boa noite, meu amigo Antônio. Fala para mim se tá indo, se tá tudo certinho, se não tá travando nada, se tá com som redondo. A Márcia mora na Bahia. Que legal, Márcia. Um abraço para você e para todo mundo da tua família e para Bahia. E aí, Mônia, como é que tá? Fala aí pra mim se tá tudo certo, se não tá travando, se não tá nada. Porque eu quero live descer redondo, nada de descer quadrado. O som tá muito bom, então tá bom, Marina. Obrigado, Marina. Então é isso, meu povo. Hoje nós vamos fazer uma cachoeira. Nós já fizemos várias cachoeiras, né? Mas sempre tem aquela uma diferentona, assim, né? Que a gente vai variar. Eu vou fazer hoje um estilozinho um pouquinho diferenciado. Então eu vou colocar aqui um preto, colocando lá no cantinho, porque eu não quero que esse preto venha aqui a sujar aqui as outras tintas, né? Então eu vou colocar o preto lá e o branquinho aqui no outro lado, porque eu quero que ele fique isoladinho, né? Vou colocar aqui o azul da Prússia. Deixa eu... Oi, mas que coisa! Deixa eu apertar desde aqui de baixo. Vamos. Eu vou explicar para vocês tudo que eu vou fazer aqui. As minhas aulas agora vai ser assim. Só na explicação, na explicação, na explicância. Agora vai meia hora para me achar a tinta, né? Porque se achar na hora não tem graça. Pessoal aí do TikTok, eu também tô... Ó, gente, eu tô fazendo live em 2 lugares. No TikTok e no YouTube. Então, gente, do TikTok, um abraço para vocês. Eu não tô vendo o chat de vocês porque não tem como abrir 2 chats aqui. O chat que aparece para mim é do YouTube. Mas eu já tô agradecendo aí quem tiver aí, provavelmente deve ter alguém aí. E a Mônia, o Val, de vez em quando dá uma olhadinha para mim lá, pra gente dar atenção, né, gente? Porque o TikTok também tem muitas pessoas lá queridas lá, né? Então é isso, gente. Já tô com as tintinhas, ainda tá faltando vermelho. Vamos ver se essa tinta aqui vai sair. Não sai. Se Deus quiser. Se Deus quiser, eu consigo achar minhas tintas. Rapaz, aqui tem um vermelho. Então eu tô colocando aqui amarelo, vermelho, azul. Isso aqui é um azul bem escurão, que parece até preto.
E também vou colocar esse amarelo aqui. Eita, mundão. Aqui, bem no buraquinho aqui. Pronto, nós já temos a nossa paleta. Agora, o que resta? A pintança. Então é isso, gente. Nós vamos começar fazendo lá por aqui. O que está mais longe primeiro. Aí sempre aquela pergunta que as pessoas às vezes fazem. Por que mais longe primeiro? Você pode começar por onde quiser. Não tem regra. Mas eu vou falar o jeito que eu considero mais fácil de vocês conseguir. Vocês entenderam? Por que eu falo assim? Não significa que tem que ser do jeito que eu tô falando. Eu tô só mostrando os caminhos que se tornem mais fáceis. Sabe? Quando as pessoas estão querendo aprender, acompanhar, né? Daí ele vai seguir uma sequência que é mais simplificada. Então vamos lá. Vamos ler aqui mais comentáriozinho. Antônio já mora no Ceará. Ô Antônio, um abraço pro Ceará também. Povo cearense. Opa, tem um cisco no olho aqui. Que é isso, gente? Está super. Estou na hemodiálise e assistindo. Nossa, Márcia. Sinto muito. Mas vai até sarar. Por quê? Porque a pintura é terapêutico. Está tudo ótimo. Adoro frutas e as suas gotas. Obrigado, Márcia. Emília dos Santos, olá, boa noite. Professor Zé Arantes, boa noite. Professora Val. Um cheiro na Val, Márcia. Aí, Val, ganhou cheiro. Boa noite, colegas e queridos. Professor Zé. Sou de São Paulo e novo por aqui. Já estou inscrito no seu canal e estou adorando sua live. Parabéns pelos excelentes trabalhos. Ô, meu amigo Sidney, que felicidade saber que você é novato por aqui, já está adorando. Obrigado, seja bem-vindo, pode ficar à vontade para desfrutar de todo o meu conteúdo que eu faço com todo carinho e exclusivamente para vocês. Vocês podem copiar, vocês podem fazer o que quiser. Eu não ligo, tá bom? Boa noite, Zé Arantes, a todos. Boa noite, Leice, Dirce. Oi, Val, minha fada dos pincéis. O Zé tá todo atrapalhado sem você. É mesmo. Eu tô atrapalhado. A Val também tem que sumir, né? Tom Lemes de Jesus. Boa noite, professor. Boa noite, meu amigo Tom. Boa noite a todos. E vamos partir para a pintança, porque nós vamos fazer uma coisa chique aqui. Então vamos lá. Vamos fazer aqui um cinzinha. Ó, deixa eu pegar umas patulazinhas. Se eu achar, né? Rapaz, bem na hora que eu ia reclamar, não deu nem tempo. Pegar um pouquinho de branco, um pouquinho de azul da Prússia e vamos fazer um azulzinho bem clarinho. Só que azulzinho puro também não é lá tão legal assim, sabe? Porque fica muito azuladinho, muito infantilizadinha a pintura. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dar uma reladinha, pode ser no preto direto, mas só aquela reladinha mesmo assim, ó. Para a gente fazer esse azul clarinho ficar cinza. Não cinzão sinistro, cinzinha clarinho, ó. Opa, acho que exagerou. Não, cinzinha clarinho, ó. Já não é mais azul, é cinzinha clarinho. E com esse cinzinha clarinho, nós vamos começar, opa, a pintura lá pro fundo lá. Então vamos lá, fazendo o cinzinha clarinho, que é um azulzinho praticamente, né? Pode ser até mais cinzinha ainda. Se deixar o azulzinho muito purinho, também não vai ter muita graça. Então não faz só com esse pincelzinho que vamos pegar um pincelzaço.
Pincelzaço, pincel da Castelo, ó. Ó. Aí sim, ó. Aí o troço vai, ó. Pincelão, pincelzaço. Essa parte aqui do meio, ó, o pincel tá meio sujo, mas é exatamente isso. Eu gostei. Deu uma queimadinha maior, que eu tava achando muito azulzinho. Agora vamos pegar o branquinho. Vamos dar uma branqueada maior aqui no meio, aqui, ó. Simulando assim como se estivesse entrando um raio de sol. Entendeu? Vai ser bem sutil. Depois a gente melhora mais isso aqui, só pra gente já ficar sentindo o drama já, né? Agora, novamente, azulzinho. Um pouquinho mais forte agora, um pouquinho de preto para cinzentar esse azul. Se vocês não quiserem usar o preto, tem gente que não gosta, então vocês podem pegar o vermelho e um pouquinho de amarelo e mistura que vai dar a mesma coisa. Mesma coisa, ó. Ó. Mesma coisa que eu fiz aqui, que tá lá também. Entenderam? Então, é só porque tem gente que não gosta de usar o preto, não sei porquê, mas se não quiser usar, então eu já falo dos dois jeitos, né? Daí se não quiser, tá lá o esquema também para não usar. E vamos tacar essa tinta por tudo aqui, ó. Mas bem com cuidadinho assim, ó. Limpando praticamente em cima do risco para não perder o risco de vista. Ó, esse risco aqui, ó, ele tá disponível lá no nosso grupo do Telegram. Lá onde eu ponho os riscos das paisagens, das flores, das frutas, essas coisas aí, natureza morta. E eu já resolvi que eu vou doar o risco, porque tem umas alunas da Val que vem assistir, né, quando eu vou pintar essas. E aí, né, a gente já prometeu, agora é tarde para voltar atrás, agora tem que cumprir. E manda prometer as coisas, né, gente? Agora, a gente cobrindo toda essa parte aqui. Eu tô brincando, gente. A gente coloca o maior gosto do mundo. Eu só coloco no Telegram os riscos das paisagens, porque eu quero que as pessoas vão pro Telegram. Eu quero que as pessoas vão no meu grupo do Telegram, porque é lá que a gente vai juntar uma grande quantidade de gente, que vai ser bom para todo mundo. Porque as pessoas vão entrar lá, vai ter muita gente, você pode expor o teu quadro lá, muita gente vai ver. Vocês entenderam por que é bom? Só que para mim atrair o povo lá, é claro, né? Eu tenho que ter um motivo, né? Eu tenho que colocar risco lá, eu tenho que às vezes falar umas coisas lá, dar umas aulas lá meio particular. Enquanto o grupo não está tão grande, eu ainda consigo falar, né, algumas coisas lá, dar umas dicas. Mas quando tiver muita gente, não vou conseguir, né? Vai ser difícil daí de eu conseguir dar atenção para todo mundo. Mas mesmo assim, enquanto eu estiver podendo, mas tem muitas coisas que a gente fala, né, já nos vídeos, né? Assim, ó, gente, eu tô sugerindo aqui um raio do sol saindo, ó, pela 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 perspectiva, pelo ângulo, né, que tá aqui, ó, o sol tá aqui em cima aqui, ó. Não tá aqui na paisagem. Então é isso, gente, ó. Entre no nosso grupo Telegram, ó lá, minha filha colocou o link aí, ó. Vocês podem clicar ali, a gente vai aceitar depois. Depois eu entro lá, se tiver alguém lá eu aceito. E depois da live, né, se a Mônica entrar lá agora, ela já pode aceitar agora mesmo. Então o grupinho já está crescendo, já está com quase 200 pessoas. E eu quero que o grupo fique gigantesco, gente. Gigantesco, esse é o objetivo. Ó, feito isso, a gente vai pegar mais um pouco desse azul e mais um pouco do preto e fazer novamente o cinza, só que agora um pouquinho mais escuro, ó. Um pouquinho mais escuro, é um cinza azulado, um pouquinho mais escuro, mas agora eu vou dar um toquinho nesse amarelo aqui, porque eu quero já sugerir que já vai ficar, já tá meio pendendo um pouquinho para verde. E com essa cor aqui, eu vou sugerir lá já a silhueta daquelas árvores. Só que eu vou pegar outro pincel. Vamos ver se eu acho o pincel de pelo do lobisomem. Pessoal do TikTok, vocês estão... Como é que tá, amor? Tem
Tá rolando lá a live lá, eu não tô vendo lá. Não tá travando nada, tudo certinho. Porque a gente quer que a live fique filé, né, gente? Filé. Saiam Rodrigues, boa noite, que prazer assistir esse artista pintando. Obrigado, povo do TikTok, obrigado, Saiam, pelas palavras tão agradáveis, palavras que deixam o pintor feliz. E pintor feliz pinta muito mais bonito. Ele fica tudo empolgado ali que. Nossa senhora. Então, gente, vamos ver se esse aqui vai. Ó, um desses daqui vai dar. A emoção de pintar não é tanto pintar. É você fazer funcionar aquelas coisas que tá, parece que já não tem mais jeito. Olha só. Olha só. Vou ensinar vocês como é que vocês fazem para recuperar o pincel que não tem mais jeito. Vocês pegam aqui na pontinha, faz assim. Ó. Daí vocês vão desgrudando devagarinho os pelinhos de novo. E aí, ó, beleza. Funcionou já. Agora eu quero pegar um outro aqui. É por isso que eu deixo secar, gente. Pra ter jeito de. Pra ter como explicar pra vocês depois. Pra vocês verem ver na prática o que não se pode fazer. E o pincel de lobisomem filhote quebrou. Ah. Mas ó. Outra aula. Ó. Como fazer um pincelzinho quebrado ainda voltar à vida. Fita isolante. Opa! Fita isolante rolando, ó. Aí é só a fita isolante, não dá, né? Então a gente vai pegando. A gente vai pegando. Só a fita isolante não dá. Então vocês vão pegar um cabinho de pincel mais fininho lá, vou pôr aqui, ó. Sim. E vão enrolar com esse pauzinho. Daí vocês vão ver só, vai ficar firminho de novo, gente. Ó, vai ter mais um fôlego. E fica até legal, fica diferentão. Aí, ó. Depois vocês voltam enrolando apertadinho. Tá vendo? Aqui vocês aprendem coisas. Coisas diferentes. Ó. Agora, se vocês tiverem dinheiro, vocês vão lá e compram outro, né? Mas azar, daí vocês não vão aprender os macetes, né? Não vão ter aquela emoção de pintar com coisa. E agora, como é que eu vou cortar se não tem faca aqui? O Esquadrão da Morte vai cortar. Oh, caramba. O Esquadrão da Morte. Ah, rapaz. Ó, cuidado com o Esquadrão da Morte. Pronto. Tá tudo certo. Ó, agora a gente faz aquele milagrezinho que eu falei aquela hora, ó. Tá vendo? É por isso que eu quebro o cabo de pincel. Deixo secar. Tudo proposital. Só para vocês aprender como é que faz. Agora, como isso aqui também é impossível, a gente deixa um quietinho lá no canto, no querosene, para ele já curtindo um pouco lá. E vamos pro plano B. Cadê o... Rapaz, eu desconfio que... Ah, eu não achei. Vai esses aqui mesmo. Ó, vamos lá pegar o pincel recuperado. Vamos fazer aqui a silhueta das árvores. Lá no fundo, já meio que caindo assim, ó. Ah, tá bom esse pincel, que o outro eu acho que ia ser melhor ainda, mas esse aqui tá indo bem. Ó, só aquela silhueta. Então vocês viram que tem que fazer um cinza um pouquinho mais, ó, um pouquinho mais escuro, um pouquinho de preto para ficar cinza azulado. E daí dá uma reladinha numa maré, só para dar uma nuance esverdeada. Vocês entenderam? E com essa cor, vocês vêm fazendo a silhueta lá no fundinho, assim, ó.
Tem que ser bem sutil, não pode ser aquela coisa destacada lá no fundo, não, que a gente está fazendo uma floresta com a névoa dentro dela, né? Vamos ver o que o pessoal está falando aqui. Reinaldo Galvão, boa noite, Zé. A paz para todos. Pamamirim, Paranamirim. Obrigado, meu amigo Reinaldo, pela presença. Eu não vou dar conta de ler tudo, mas vocês vão perdoar, né? Porque o Zé tá sozinho aqui. Oi, professor, boa noite, Esmeralda. Ah, Esmeralda não, Aparecida. Eu não sei por que eu li Esmeralda. Obrigado, Aparecida, pelo comentário. Reinaldo Galvão, Aparecida Paleta. Ô, Cida! A Cidinha é minha aluna. E ela mora aqui perto de mim. Parece aqui, Cida, uma hora para nós tramar na pintança. Nancy, Vaz, estou assistindo, está muito interessante. Nancy Vaz. Obrigado, Nancy. Isso mesmo, assista. Sayan Rodrigo, boa noite, que prazer assistir esse artista. Ué, acho que eu estou repetindo, né, gente? Eu fiz um pincel de Pedro Lobisomem, ó, Tom. E ficou bom. Deu muito trabalho para caçar o lobisomem, para amansar ele, para conseguir pegar o Pedro, Tom. Porque, ó, parabéns. Dirce, gostaria muito de te ver pintando uma paisagem no tecido com tinta para tecido, por favor. Vamos pensar no caso, vamos programar aí uma. Outro dia o pincel que eu mais gosto soltou o cabo e taquei bonde, super bonde, né? Ivone, boa noite, Ivone. Obrigado, Ivone. Voltando para a pintança, vamos lá. É isso, gente. Vamos fazer aqui a silhueta das árvores que estão lá longe. Ó. Vamos fazendo com esse pincelzinho aqui, molequinho mesmo. Obrigado ao povo do TikTok aí. A minha filha disse que tinha bastante gente lá, então vamos colocar o Zé Ruela para comemorar. Zé Ruela, vamos comemorar lá? O que você acha, Zé Ruela? Comemorar o povo do TikTok? Eu sei. Dançando para todo mundo, né? Comemorando todo mundo. Comemorando nossa live. Comemorando a presença das pessoas, comentário. Olha, a gente vai sugerir lá atrás uns matinhos. A gente vai fazer aí uma... Ô Zé Ruela, para. Se não parar aí... Ah, parou. Tá louco, hoje ele tá louco. Ele tá querendo dançar. Ele tá querendo roubar a cena, esse filho da mãe. Então, ó, gente, ó. Vamos tacar tinta aqui lá no fundo, fazer uma silhueta. Vamos fazer uma cor mais fortinha um pouco. Preto, um pouquinho no azul para ficar um cinza. Um pouquinho de branco, para a gente não deixar tão forte. Um pouquinho de amarelo para a gente deixar mais verdeado. Ó. E aí nós vamos fazendo a sequência, né? A sobreposição. Silhueta aqui, conforme vai ficando próximo, a neblina não que vai acabando, né? É que a visão da gente atravessa uma grande distância para chegar lá no fundo. E não tão grande assim para chegar aqui nessa zona que está mais próxima, né? Até que quando chega perto, a gente nem vê mais a neblina. Ela existe ainda na mesma intensidade, mas daí já não tem... A visão não precisa atravessar aquela grande camada de neblina. Por isso que a gente enxerga quando está perto. Então, ó, pincel molequinho. A gente fazia aqui silhueta das árvores aqui. Mais próxima, né? Aqui também, a gente vai simular aqui umas árvores lá no fundo. E eu fiz uma bobagem aqui. Espirrei tinta aqui, vamos espalhar de novo. Tá, agora nós vamos fazer aqui finalizar essa parte aqui do fundo aqui, né? Como vai ser só uma silhueta, então a gente não precisa definir tanto assim as árvores. Só colocar ali um vulto, né?
Aí a gente pega essa corzinha aqui e sugere alguns matinhos lá, alguns galhos, nas árvores, né? Essa aqui mesmo pode ser aqui dessa de próxima aqui. Isso aqui é só sugerindo praticamente. A pintura verdadeira mesmo vai ser aqui na frente. Vai sugerir uns galhos, né, lá no fundo. Feito isso, não tá travando não, gente? Tá tudo bem? Ivone Salviano, pra mim tá tudo bem. Obrigado, Ivone. Qual tinta que está usando, Zé? Eu estou usando tinta óleo. Tinta óleo de pintura. De tubinho, né? Isso aqui, ó. A marca pode ser qualquer uma. Não precisa ser de marca, não. Antônio Matos, professor, você passa verniz nas suas pinturas? Não passo, meu amigo. Eu não passo, porque... Ó, é o seguinte, a tinta óleo, ela já é uma coisa durável, né? Ela já é feita, é uma tinta própria para durar muitos anos aí até. E se você passar um verniz, o verniz não tem a durabilidade que tem uma tinta óleo. Então o verniz vai ficar aquela camada por cima. Com o tempo que o verniz vai rachar, vai amarelar, e vai... Por fim vai acabar não protegendo nada. Vai menos ainda do que deixar só a tinta. Então é por isso que eu não passo. Mas quem quiser passar também não tem problema, né? Porque aqui a gente fala aquilo que a gente faz. Não significa que o que eu faço os outros têm que os outros fazer. Não é isso. Eu falo aqui o que eu faço e as pessoas vão ver, né? Se é boa ideia, se não é. Fazer também. Mas a tinta óleo ela já tem uma textura, uma durabilidade muito grande. Você pode ver que se vai no museu aí, tem tinta, tem pintura a óleo feita até hoje, está lá e está perfeito. Garanto que se as pessoas tivessem passado, a não ser que tenha um super verniz que eu não conheço ainda, né? Aí é diferente. Então, gente, ó, nós temos aí já uma base, um fundo lá, né? E agora nós já vamos começar a trazer para frente aqui as coisas. Nós já vamos começar a fazer ficar escurão. Nós vamos fazer, vai ficar feio a hora que eu começar a fazer aqui, porque eu vou fazer preto praticamente, escurão. Mas depois vocês vão ver o motivo de ser escurão. Daí eu vou colocar aí os detalhes, né? Então, por enquanto, nós vamos fazer aqui uma cor meio de barranco, uma cor meio de... Só que antes de fazer isso, vamos já sugerir a cor desse rio aí, aqui na água. Vamos fazer uma corzinha um pouquinho mais escura. Um pouquinho mais escuro do que lá em cima, né? Já vamos deixar mais ou menos uma cor. Eu vou colocar um pouquinho de verde nessa água. Ó. Lá na frente tá refletindo. Lá na frente ela reflete um pouco a cor do céu lá ainda, né? Agora vai chegando perto aqui, ó. Daí já vai ter coisa verde aqui, né? Aí vai ter que refletir essas coisas verdes. Então, ó, esse fundo que eu tô fazendo aqui, ó. Eu uso o mínimo de tinta possível. Porque eu vou voltar com outras cores por cima. E nessas cores por cima, daí eu vou colocar excesso de tinta, vai bastante, né? Mas se eu não colocar pouquinha tinta aqui, depois eu vou colocando tinta aqui, misturando com aquela de baixo, que tem um excesso, né? Vai dar um trabalhão danado. Então eu já estou antevendo o trabalhão e já estou preparando o terreno, né? Então é isso. Ó. Já vou aproveitar fazer mais ou menos. Vou colocar um pouquinho de amarelo aqui para deixar mais verdeado. Só que eu vou colocar um pouquinho de preto, porque agora eu quero que fique meio escuro já esse esverdeado aqui, ó. Então aqui a cachoeira, antes de fazer os clarinhos da cachoeira, a gente vai fazer uma base escura. Mas como eu falei, enquanto estiver fazendo essa base, é pouquinha tinta. O suficiente para ficar coberto a tela sem ficar aparecendo o fundo branco da tela, né? Mas também não pode sobrar nada. Tem que ficar certinho, a tinta cobrir todinho certinho,
todas as fibrazinhas, mas ficar pouco, né? Para não ficar depois difícil de trabalhar. Então eu já vou começar a fazer de lá para cá. Então eu já vou fazer um barranco, vou colocar um pouco de verde aqui um pouco de vermelho nesse verde aqui, ó. Para deixar ele já com meio marrom, porque verde com vermelho é marrom, gente, se vocês colocarem na medida certa. Só que aqui a gente quer um marrom meio ainda com um pouco de nebulosidade. Não é um marronzão, é uma nuance já um pouquinho pendendo para marrom. Mas não é o marrom ainda. Ó, como eu quero um pouco de nebulosidade ainda aqui, então eu não estou colocando tão escuro assim lá. Ó, um pouquinho de tinta, meio que fundindo já com o fundo lá, porque aqui nós estamos trabalhando numa floresta com névoa, né? Nebulenta. Muito bonito que fica isso. Ó, a gente vai fazer aqui um fundo lá não tão escuro assim, lá na frente. Val Prazeres, não precisa usar verniz em tinta óleo. Obrigado, Val. Boa noite a todos, ao professor. Boa noite, Paulo Rodrigues. Sérgio Araújo, parabéns professor pelo trabalho e pelo ensinamento. Obrigado, meu amigo. Fique à vontade para usufruir de todo o conteúdo que a gente produzir aqui no nosso canal. Porque nós estamos sempre produzindo, tem muita coisa, gente. Só de live, acho que já tem mais de 300 lives feitas. Muita coisa. Olha, gente, agora a gente vem fazendo uma corzona escura. Azul, amarelo para fazer um verde. E esse verde eu coloco vermelho para deixar uma cor meia quase que marrom. Não é marrom, não é marrom. Mas ela já está puxando para um tom meio marronzado, entenderam? Ó. E essa cor a gente vai fazer um pouquinho a tinta, toda essa parte aqui que já é um plano seguinte aqui, né? Lá tem um plano mais distante um pouquinho e aqui já está um pouquinho mais perto. Então, gente, quem tiver aí no TikTok, obrigado pela presença de vocês. Nós ficamos felicíssimos de fazer as lives no TikTok. Pena que eu não dou conta de fazer muita live, né? E quando eu faço aqui no YouTube, às vezes o software que eu uso aqui, ele permite eu fazer no TikTok também. Mas uma frescura, uma vez permite, a outra não. Depois a outra permite de novo, para a outra não. É assim, uma sim ou não, uma sim ou não. Aí eu tava consultando hoje a inteligência artificial, perguntando lá como é que faz e não sei o que, um monte de coisa. E ela falou assim, ó, a partir de não sei quanto tempo, só vai, pelo menos 50% das tuas lives no TikTok vai ter que ser de jogo. Para você conseguir a permissão para transmitir pelo software aí. Mas que coisa, então quer dizer que eu vou ter que fazer um joguinho aqui também, viu? Para me poder ganhar o direito de transmitir, né? Então a gente vai ter que fazer um joguinho aí de vez em quando. A gente vai... Não sei como é que vai ser isso. Mas que coisa, que exigência mais esquisita, né? Olha, pegar um pincelzão, fudidão. Fazer um fundo assim, ó, bem pouca tinta, porque logo daqui a pouco mesmo eu já vou tacar cor por cima aqui para iluminar isso, né? Então, é importante que vocês não coloquem muita tinta nessa fase, que é a fase de colocar o fundo, a base ali, né, onde vai vir as cores. Aí vocês usam um pincelzão assim, ó, para render. Só que também precisa ter um pouco assim, vou pôr um pouquinho de tinta. Preto, azul, faz um cinza, amarelo, daí fazer um cinza esverdeado. Só que daí a gente quer colocar um pouquinho mais de vermelho para ele dar uma puxadinha pro lado marrom. Vocês entenderam, gente, como é que é?
Mistura. Sabe por que que eu misturo as cores aqui, gente? Direto? Porque eu quero que vocês aprendam a misturar cor. Porque, olha, gente, o pintor mesmo, de verdade, tem que misturar as cores. Ele tem que saber misturar as cores. Ele tem que, se não tiver uma cor, ele tem que fazer aquela cor. E é isso que eu já quero que vocês acostumem já, né? Às vezes, quando eu não acho aqui a tinta aqui, eu pego outras cores, né? Porque às vezes eu quero misturar, mas a tinta que é pra misturar não tá aqui. Aí eu pego outras tintas aí, outras cores. Agora eu quero uma corzona bem escurona mesmo. Então eu vou pegar o preto, mais preto ainda. É que eu falei, se vocês não quiserem o preto, não precisa. Vocês podem usar azul, vermelho, vocês já conseguem um marronzão escuro. E o amarelo, daí vocês deixam no nuance preto. Aí vocês vêm com uma corzona escura mesmo. Agora vocês imaginam essa corzona escura que se tiver com muita tinta. O que vai acontecer? Vocês nunca vão conseguir colocar um claro em cima. Porque vai ficar muito forte. Agora, se colocar pouquinha tinta assim, só o suficiente, aí não sobra tinta para ficar misturando com a outra cor que a gente vem de cima, sabe? Entenderam o truque? Então vamos lá. Eu vou fazer flores. Essa paisagem aqui tem bastante flor. Só que, como eu falei, né? Essa paisagem aqui nós não vamos terminar nessa live. Nós vamos ter que fazer em duas. Então, aí que tá a minha raiva. Porque daí eu falo assim, olha, gente, vai continuar segunda-feira. Daí chega lá, o coisa não deixa eu transmitir no TikTok. Rapaz. Não sei por que essa frescura, né? O que tem? Porque coisa mais bonita que transmitir arte, né, gente? Nós estamos fazendo arte. Coisa linda. Maravilhosa. Então é isso, meu povo. Vamos lá. Tacar o fundo. Eu já vou começar a fazer umas luzes aqui, porque senão vai desanimar o povo de ver tanto tacar portão, né? Vamos já começar a colocar aí uns detalhes. Depois a gente volta para baixo. A gente vem para baixo. Tem um negócio no meu olho aqui. Parece que entrou um cisco. Ele fica quietinho, de repente ele volta a encher o saco. Agora a gente vai colocar uma cor clara em cima dessa escura que a gente fez aqui, ó. Branco, né? E já vão começar a dar umas iluminadas, assim, em alguns pontos, né? Pouca coisa por enquanto. Nas pedras. Vou pegar outro pincel. A gente vai dar umas iluminadas na pedra. Pincelzinho pequenininho mais. Vou pegar um pincelzão. Quero ver o negócio andar. Ô, louco. Ué, como é que aquela hora saiu agora tá com graça? Ô, louco. Ok. Ué, mas não foi essa que eu peguei? Ah, não, é essa aqui. Branco. Branco de titânio. Agora a gente vai pegar esse branco aqui, ó. Tirar um pouquinho daqui, colocar aqui, ó. Fazer uma luz. Pra gente conseguir fazer uma luz. E vamos dar umas luminadas na superfície da pedra. A gente vai fazer ainda aí uns musgos nessa pedra. Mas antes de fazer esse musgo, a gente vai dar uma leve de uma clareada nela, assim, pra gente começar a definir ela, né? E agora, mais um pouquinho.
Só que é um verde meio queimado, assim, meio, não é um verdão assanhado, não. Com esse verde a gente vai trabalhar aqui umas vegetações aqui nos barrancos, ó. Não é bem uma grama, é mato, né? Assim, relva, né? Arbusto, assim. Arbustinho não, é capinzinho, quiçaça. É uma quiçaça. Nós vamos destacar, assim, em alguns lugares, assim, ó. Azul. Esse amarelo aqui é um amarelo meio ocra. Esse aqui que é o amarelo verdadeiro. A gente vem trabalhando, fazendo aqui a parte onde está a vegetação. Lá na frente a gente vai deixar um pouquinho mais pendendo para azul, porque lá na frente já começa a ter o efeito da nebulosa, né? Tem um gatinho miando aqui. Não sei o que é. A gente vem trazendo aqui ó, os matinhos. Tem que tomar cuidado para não fazer muita coisa parecida. Então eu vou disfarçar um aqui. Vou fazer a vir mais para cá, assim. Pra gente tirar essa sensação de muito ajeitadinho. Porque nada aqui é ajeitadinho, não. Também veremos o que o pessoal está falando. Simone Bergamo usa só querosene. Deixa eu ver onde que a Simone está fazendo. Boa noite, professor. Usa querosene também? Eu uso querosene, gente, que é o menos forte, o que faz menos mal para mim. As outras coisas tudo faz um mal danado para mim. Dá alergia, dá não sei o que, aquele monte de coisa. E o querosene, tem uns querosene que são cheirosinho aí no mercado. A gente compra daquele lá e beleza. Aqui em cima não vou fazer tanto, que ali não vou fazer flores. Então, agora vamos pegar um pincel desse aqui, vamos fazer um verdinho um pouquinho mais evidente, né? Mais verdeadinho. E vamos colocar em cima da pedra. Nós queremos fazer uma pedra com musgo. Então, quem tá no TikTok aí, ó, entra aí no meu perfil que tá cheio de pintura e vídeo ensinando. Bastante coisa grátis para você. Tem até curso aí de, de pintura aí, gratuito. Vocês entram lá, procura lá, tá? Tem lá categorias. Vocês vão na categoria de aula online, grupo. Não lembro mais como é que eu escrevi lá o nome da categoria. Vocês vão ver aulas aí para vocês aprender a pintar. Agora eu vou pegar o pincel de pelo do lobisomem, filhote. Tinha o pincel de pelo do lobisomão adulto aqui, mas não sei onde foi parar. Olha, vocês pegam, seguram e faz assim. Daí vocês conseguem fazer milagre. Aquele pincel que tá todo mundo jogando fora, vocês ainda recuperam.
Então, para variar um pouquinho, para não ficar sempre a mesma batidinha, eu vou pegar um outro pincel. Principalmente em cima da pedra, onde que é mais, onde que é menos, é menor, né? Ó, a gente vai fazer assim um musgo. Aqui também já vou fazer esse musgo. Aí conforme vai descendo, vai ficando a cor da pedra. Agora eu vou pegar um pincelzinho pequeno, ver se isso aqui vai dar. Vou pegar uma cor bem escura aqui, ó. Preto, vou misturar um pouquinho de vermelho nele para não ficar preto puro. E vou fazer uns destaques. Uns destaques, principalmente debaixo do arbustozinho. Esse destaque, gente, é aqueles lugar onde fica mais oculto ainda, buraco, fenda, entenderam? Só que daqui pra cá, só lá no fundo já fica meio camuflado lá, né? Então é daqui pra frente, ó. Só tomar cuidado para não exagerar, para não fazer também muito preto, né? Muito escuro, muito tampado de preto. É só em alguns pontos, assim, ó. Só para vocês definir ali aqueles lugares, assim, onde na beira de rio, onde fica mais camuflado, aqueles lugares onde tem cobra, onde tem bicho, aquele lugar que você não deve fuçar lá. Entenderam? E aqui também, ó, pedra aqui embaixo, ó, é um lugar mais escuro. Daí a pedra, como ela é irregular, a gente vai fazer simular uns buracos nela, uns relevos mais afundados, entenderam? Aqui é uma pedra também, ó. Então nessa pedra eu também vou fazer um musgo nela por cima. Fazer duas aqui para não ficar muito ajeitadinho, uma pedrinha no meio ali, né, gente? E vou fazer na parte de baixo aqui, ó, o escuro, ó. E esse escuro já vem até aqui embaixo. Vocês entenderam? Aqui vai ser a queda d'água. Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar uma cor mais clara ainda, a gente vai pegar esse amarelo que está muito duro. Vamos ver se eu consigo pegar aqui. Fazer uma luz mais forte, vou fazer um verdinho bem clarinho, meio amarelado. E vamos iluminar a parte superior, assim, onde está o musgo ali, ó. Deixa eu dar uma reladinha no solvente aqui pra tinta não ficar tão pura, né? Nas partes superiores a gente vai destacar um pouquinho esse musgo, ó. Tá vendo? A gente está dando certinho a sensação de umidade sobre as pedras na beira de rio. Dá uma iluminada na parte de cima assim, ó. Porque é a parte que vem a luz, né? Não pode exagerar nessa luminosidade também, porque está dentro de uma floresta, gente. Ela não está assim tão luminosa assim. Lá na frente a gente vai fazer a mesma coisa, só que lá a gente vai colocar um pouquinho mais de azul e um pouquinho mais de claro. Ó, porque quando mais longe, né, ali, nós estamos fazendo uma nebulosa aqui, mais azulado vai ficar, ó. Isso aqui acho que eu vou fazer uma pedra, ó. Já começa a dar o frescor da paisagem.
Mesmo sem fazer detalhes ainda, a gente já sente que tá fresquinho, que tá gostoso ali. Vou pegar aqui novamente o amarelo aqui. Um pouquinho de azul, né? Para fazer um verde clarinho. Ó. E esse verde clarinho eu também vou fazer aqui em alguns pontos na margem do rio, né? Subindo aqui. Só nas partes superior, porque a luz está mais lá, né? Daqui não está vindo luz praticamente nenhuma, está camuflado ali mesmo. Escondido, quer dizer, o rio está escondido no meio da floresta. Então só mesmo naqueles pontos que recebe luz lá naquela claridade, né? Uma clareira que tem ali, né? Aqui também, ó. Isso daqui, gente, vai ficar a coisa mais linda. Agora, conforme vai chegando perto, a gente tem que variar um pouquinho as batidinhas. Porque aí a gente começa a enxergar o mato, né, de verdade. Os detalhes maior. Então a gente tem que puxar um pouquinho assim, ó, pra gente diferenciar um pouquinho. Porque aqui já está perto da gente. Então a gente já começa a enxergar ali os detalhes das vegetações. Então, gente, é isso que a gente está fazendo aqui. É isso que eu estou fazendo de um jeito bem prático para vocês conseguirem me acompanhar. Vou pegar esse verde aqui, agora eu vou colocar um pouquinho mais de azul, ó, deixar um pouquinho mais azulado, só que exagerei, ó, um pouquinho clarinho, mas agora pendendo para azul. E vamos trabalhar um pouquinho das vegetações lá na frente. Por que eu fiz azul agora? Porque está ficando longe, né? E quanto mais longe aqui, dentro da nebulosa, dentro da névoa, mais vai ficando azuladinho, meio cinzentado, assim. Feito isso, nós já temos aí a sensação das pedras, da água, mesmo só fazendo o fundo da água, você já sente que tem uma água ali. Você já viram? A água é uma coisa que depende não só da pintura dela, depende de tudo ao redor dela, das pedras, dos musgos. Só de fazer isso você já tem a sensação de ver água. No, no, Nessa parte aqui eu estava pensando se eu fazia água caindo e tal, mas acho que eu vou fazer os reflexos aqui parado a água. Acho que vai ficar mais bonito. Vamos lá, vamos ver. O reflexo da pedra, fazer a água cair só aqui, fazer a água mais parada aqui, ó. Então nós vamos fazer o reflexo. Esse reflexo nós vamos colocar um pouquinho de ocre. Então nós vamos fazer uma espécie de um laranja aqui, ó. Com o pincel meio sujo de verde ali, ó, vai ficar um pouco meio ocre. Essa é a cor que a gente vai fazer a sombra da pedra. Ó, um reflexo meio ocre. Mais claro um pouquinho para a gente não tirar a margem ali, né, onde a água está pegando. Aqui também, ó. Estão vendo? Vocês já estão sentindo que tem água ali, né? Agora aqui, ó, a gente vai fazer uma sensação de um reflexo, mas eu não quero perder aquela luminosidade lá, então vou fazer mais clarinho um pouco, ó.
uma sensação de reflexo também, né? Agora com um pincelzinho chato. Vamos ver se esse daqui. A gente já vai fazer aqui as árvores em primeiro plano aqui pra gente já sentir que pra levar pra trás ainda mais. Aquilo lá. A gente vai pegar o branco aqui, ó. Dá uma misturadinha nessas cores pra não ficar um branco puro. E vamos trazer um pouquinho dessa luz aqui, ó, pra dentro. Pra gente definir o limite entre a pedra e a água. Um toquinho de nada. Feito isso, agora a parte que sobrou aqui eu vou colocar aqui um branco puro, vai misturar com aquela cor de baixo, para a gente sugerir ali que está pegando reflexo daquela luz lá. Vocês entenderam? Então vamos limpar o pincelzinho bem limpinho, porque pincel sujo daí nós não vamos conseguir fazer aquela luz lá. Então limpinho, pega o branquinho, ó. E não é branco puro, é que acontece que eu já tô fazendo pensando na tinta que está no fundo, que vai misturar, que eu quero mesmo que misture, né? E vem trazendo aí um pouco mais de luz aqui no centro. Só nesse ponto aqui, porque aqui ó, já começa a pegar barranco, essas árvores. Então esse reflexo ele vem até aqui só, assim. Tá vendo? Veremos o que o povo estão falando. A Raimundinha Bandeira, cheia de bonequinho. Obrigado, Raimundinha. Nossa, quanta figurinha. Eu vou comemorar. O Zé Ruela vai dançar pro povo. Zé Ruela, tá todo mundo feliz ali, mandando brasa. Então vai, chacoalha o esqueletinho aí pra agradar o povo. Cadê você? Zé Ruela, cadê você, Zé Ruela? Aí, enquanto o Zé Ruela vai dançando aí, nós vamos continuando aqui. A gente vai pegar uma tintinha purinha, um branco purinho agora. E vamos dar uns toques aqui, ó. Com a tinta grossa agora. Pura mesmo. Agora não é aquela questão mais de pouquinha tinta. Agora vocês podem colocar excesso, porque esse aqui é o fine, é a parte que não vai precisar mais colocar tinta em cima. Nós vamos sugerir aqui um pouquinho do movimento da água. A água está descendo ali, né? É tudo coisa sutil e faz diferença. E faz uma enorme diferença, uma coisinha de nada. Chegou um gato comer aqui. Há uma puxadinha que dá aqui, ó, pra cá, você já dá uma sensação aí de volume nas coisas, né? Agora eu vou pegar aqui o amarelinho puro aqui, né? Praticamente. Um pouquinho ali, aquele verdinho. Vou deixar mais luminoso um pouquinho aqui a parte da pedra ali. Onde vai pegar a luz. Mas não precisa ser mais, tem que ser menos. Ele é mais luminoso um pouco, mas tem que ser menos do que aquela água lá. Senão vocês confundem a pedra com aquilo lá. Que é a parte que fica sobreposta, né? Quer dizer, exposta, né? E aí na parte inferior aqui, vocês misturam aqui um pouco de vermelho com preto. Um pouco de amarelo para dar uma sensação de esverdeado ainda. E faz os toques mais escuro da pedra. Ainda usa pouca tinta porque não vamos fazer a água cair aqui, né?
Então essa água não pode encontrar uma grande quantidade de tinta ali, que senão ela vai ficar uma lambuzeira. Ó, aqueles toquinhos assim pra gente sugerir que tem um buraco na pedra. Aqueles pontos mais escondidos. Lá onde tem bicho, onde tem cobra. Lu Belucci, muito lindo. Obrigado, Lu. Mônia, boa noite, Ernesto. Bom descanso. Obrigado, meu amigo Ernesto, pela presença aí. Agora que eu vi a Mônia falando você. Então é isso, meu povo. Vamos fazer agora, não está na hora ainda, mas já vamos fazer, porque eu quero ver, eu quero já trazer essa frente aqui e levar para lá. Então nós já vamos colocar aqui uma coisa que nem é hora ainda, mas também não tem problema nenhum se adiantar. Só para a gente já conseguir, já ter assim uma sensação assim de, puxa, que legal, aqui na frente, lá atrás e tal. Então nós vamos pegar o preto, vermelho. Quem não quiser usar preto direto, vocês podem usar. Quer ver? Até vou fazer com outro pincel para vocês não imaginarem. Vocês podem pegar. Eu falo assim, gente, porque tem gente que não gosta de usar o preto. Vocês pegam o vermelho, o azul da Prússia, mais azul. Aqui vocês já tem quase preto. Para ficar preto, vocês têm que colocar um pouquinho de amarelo. Claro que vocês têm que dosar certinho. Entendeu? Feito isso, vocês vão ter um preto também. Preto cromado. Então é isso, gente. Agora nós vamos escurecer um pouquinho, já que eu tô com o pincel sujo aqui. Escurecer aqui. Vamos fazer aqui esse tronco aqui, ó. Fazer ele meio curvado, assim. Fazer ele meio retão, não. Pegar o pincel mais firminho. Tem hora que tem que pegar o pincel firminho para o negócio andar. Ó, essa árvore vai sair daqui. Ó. Vamos fazer uns galhos tudo meio esquisitão aqui. A árvore de beira de rio é tudo assim mesmo. Tudo torta, tudo levado a breca. Bonito, né? Tudo bonito, claro. O rio é coisa mais... Você não tem coisa melhor que estar na beira de um rio, escutando a água descer, escorrer ali, né, gente? Isso aí é uma coisa maravilhosa. Aí nós vamos fazer aqui também, ó. Aqui que tá lá agora. Vamos descer até aqui pra gente trazer... Pra gente ter a sensação de sobreposição. Pra gente conseguir ir a profundidade. Até essa distância a gente vai fazer os troncão escuro. Mas de uma distância para frente a gente já vai começar a azular também, né? Azul, preto. Vai ser uma paisagem linda. E vocês vão no Telegram, Fábrica de Arte, o nome do grupo. Procura lá. Minha filha já colocou o link aí, se ela quiser colocar de novo. Aqui eu vou fazer uma árvore assim, daquelas que vem, assim, ó. Tipo, sabe aquela árvore assim que tá doida pra ir ali, chegar na água ali, ó. Toda esquisitona, toda torta, assim. Vocês entenderam? Grupo exclusivo, é isso aí, gente. Esse grupo aí, que a minha filha colocou o link. Isabel Henrique, boa noite, Zerantes e todos da live. Obrigado, Isabel. Professor, posso pintar com tinta a óleo em PDF? Pode, só que é o seguinte, gente. Se você for pintar direto com a tinta a óleo em PDF, você põe a tinta lá, o PDF vai absorver toda a tinta. Vai ficar aquela, quase que nem uma farinha. Então, o que você tem que fazer? Você tem que pegar uma tinta
acrílica ou então uma tinta latex, da boa tem que ser, e passar bem passadinho nela, para vocês cobrir bem, né? Fazer uma permeabilizar um pouco ali, né? Depois você vem, daí sim, daí você pinta em cima, entendeu? Se você quiser manter ali a cor do PDF, você passa então um verniz primeiro, depois você vem fazendo ali a pintura. Se passar direto do PDF, você vai colocar ali, a tinta vai dissolver na hora. Se você for habilidoso rapidinho, você ainda consegue, passando raiva, mas consegue pintar o PDF. Só que para que passar raiva, né, gente? Tem tanto jeito aí melhor. Ó, agora eu já vou começar a clarear um pouco aqui, ó, pra gente fazer aqueles troncos lá atrás. E chegou a hora de pegar um pincel, outro pincel, né? Ó, uma cor mais escura, mas não tanto escura que nem aqui mais, né? Porque agora a árvore vai estar lá, ó. Só que também ficou um pouquinho exagerado de claro. Vamos dar uma escurecidinha, ó. E com essa cor, né, vamos fazer mais árvore aqui, ó. Sugerir aqui, né? Bastante. Lá no fundo, ó. Essa daqui mesmo vou trazer aqui pra frente, ó. Então, nós já estamos trazendo, nós estamos dando a profundidade já. Os presentinhos, vamos agradecer os presentinhos lá do TikTok. Obrigado, meu povo do TikTok. Vocês são maravilhosos. E graças a vocês, nós fazemos nossa live felizaço. Graças aos presentinhos de vocês. Até o Zé Ruela vai dançar para agradecer aí os presentinhos de vocês. E para agradecer também o povo aqui do YouTube, né? Que hoje estão animados, hoje deu até um público bom. Graças a Deus, né? Se não fosse vocês, não tinha live, gente. Que graça tem o pintor ficar pintando e não ter ninguém para ver. Então, o conteúdo mesmo da live, o principal, o mais importante da live é o povo, é vocês. Então, não adianta eu ficar mitidão aqui, dando um de fodão aqui, sendo que se vocês não aparecerem aí, acabou. Não tem live, não tem Zé, não tem graça. Fazer bancar um metido pra quem daí, né? Então é isso, gente. O conteúdo da live mesmo, o importante da live é o público. Por isso que vocês estão aqui, né, no coração da gente, né, gente? Porque vocês são maravilhosos. Vocês fazem acontecer. Então é isso, meu povo. Agora nós fizemos já a silhueta das árvores. A silhueta. Eu vou fazer aqui um pouco de luz, né? Porque eu tenho uma luz naquela clareira lá que vai bater nesses troncos. Então nós vamos pôr um pouquinho de vermelho aqui, ó. Pra gente simular um pouquinho de marrom, né? E vamos colocar um pouquinho de branco, ó. Pra gente dar uma iluminada no lado. Só que um pouquinho mais claro ainda. Não sei se eu não peguei o branco de zinco. Por isso que eu não coisei. Branco de zinco ele é meio transparente, gente. Chato pra caramba. Não sei porque eu não joguei fora dessa coisa. Mas daí por outro lado, então cadê o outro branco? Rapaz. Então, gente, o branco de zinco, ele não é bom. Ele é uma tinta meio transparente, meio ruim de mexer com ela.
E eu tenho um aqui. Nem sei como é que tenho isso. Ó, ele faz diferença. A outra a gente colocava, não fazia diferença, não clareava. Agora esse aqui sim, é o branco de titânio, gente. Essa aqui é a cor que vocês têm que usar. Agora a gente vai fazer aqui umas luzes. Do lado que vem vindo mesmo a luz ali, né? Ó, pode ver que eu tô coxando o pincel. Porque eu não quero um risco reto. Eu quero assim que seja assim mesmo, ó. Rústico mesmo. Ó, a gente vem coxando o pincel. Dando uma chacoalhada, um meio que coxando. Pra gente dar uma variada. Pra gente simular o rústico do tronco. Lá também. Mas não faz muito não. É só um pouquinho. Porque o que está fazendo o tronco que destacar aqui é o escuro. Entenderam? Depois, mais para frente, no final da pintura, talvez a gente sente necessidade de clarear mais alguma coisa. Mas daí vocês vão acompanhar, né, gente? E aqui também é a mesma coisa, porque a luz está central, então ela vai clarear esse lado de cá e no lado de cá. Então nossa live ficou nas quinta-feira, às 8 horas. Aqui no YouTube, né? E às vezes né, faz na segunda. Quando não tem, que nem esse aqui é um quadro, não é tão simples, a gente continua na segunda. A gente faz a continuação na segunda. Para acabar, né? Às vezes nem na segunda a gente acaba. Porque a gente está explicando, a gente está devagarinho, né? A gente tem que. Não posso ficar zap que nem doido aqui, porque, poxa, daí vocês vão acompanhar, eu vou passar raiva comigo, né? Não é isso que eu quero. Ó, um pouquinho de luz, né? Pra lá, pra cá. Ó, dando aquela coxadinha, apertando o pincel, a tinta saindo pra beiradinha. Ó. E assim a gente vai dando volume, vai criando dimensão na nossa pintura. A gente sente que tá longe, que tá aqui perto e tal. Aqui ainda tinha que clarear mais ainda. Mas eu vou deixar isso aí agora. Vou fazer um pouco de queda d'água aqui. Então como é que eu faço a queda d'água? Vamos ver se não é... Vamos tentar... Tem vários tipos. Vamos tentar como com o lequinho. Mas não é só o lequinho que eu vou usar, não. Eu vou tentar fazer uma coisa com ele. Então é assim, gente. Eu às vezes eu tento as coisas. Tipo assim, vamos ver. Será que desse jeito que não vai ficar bom? Porque às vezes a gente tem que ser ousado. A gente tem que ser teimoso, ousado. Tem que ser sem medo de nada. Sabe? Aquela história. Puxa vida, será que não... E se eu usar isso aqui? E se eu fizer isso? Será que não vai dar certo? Tem que ser assim. Agora eu não sei qual que é o branco que eu usei aqui, que é o que cobre, acho que é esse aqui. Ó, uma puxadinha de leve. Ó, não é para branquear não. Não é assim não. É uma cachoeira, tem que branquear tudo? Não. A gente tem que ir lentamente, ó. Para você não passar do ponto. Porque tem um limite, gente. Se passar daquele limite, fica feio em vez de ficar bonito. Aí pega aí um pincel, um pincel de Pedro Lobisomem mesmo, acho que vai dar certo. Ó, aqui tem um pincel aqui que promete, vamos ver. Nós vamos fazer aqui uma cor que não é branco. Azul, com um pouquinho de verde. Essa cor aqui mesmo, ó. E vamos dar umas pinceladas agora. Meio chapiscadinho aqui embaixo, ó. Aqui em cima não. Vocês sabem por que não aqui em cima? Porque é o seguinte, quando a água está começando a cair, ela ainda está lisa. Aí conforme vai aumentando a distância, ela vai se espalhando. Então, gente,
A água, ela começa meio lisa na cachoeira e a hora que vem aqui embaixo que ela começa a espalhar. Vocês entenderam? E essa cor que eu tô fazendo aqui é uma cor intermediária. Depois que eu vou vir com uma cor mais clara, fazendo aí as partes mais onde a água faz mesmo aquele movimento, que daí fica branco mesmo, né? Aqui, ó, no meio da pedra, escapou ali, ó, um pouco de água. Conforme vai aumentando a distância, vai espalhando. Aqui a água bateu, vai espalhar. Eu vou colocar um pouquinho mais de azul. Mas não é azul, é verde. Só que agora um pouquinho mais. Por que é verde em vez de azul? Porque nós estamos pintando no interior de uma floresta, gente. A água ela é incolor, ela reflete como um espelho que está perto. Aqui refletiu o azul de lá, daqui e tal. Mas aqui ela já está refletindo essas pedras. Já está refletindo o verde. Vocês entenderam? Então é assim, temos que tomar cuidado. A gente não pode fazer tudo azul a água, não. Ó, vou fazer com essa cor aqui agora. Um pouquinho mais claro. Mas eu tô querendo que misture um pouco mesmo. Eu quero que misture um pouco ainda. Porque eu não quero branco puro, gente. Porque a gente está trabalhando dentro de uma floresta. Não é a luz extrema. É a luz ambiente, ainda na sombra. Vamos ver o que o pessoal está falando. Cadê o café? Ô, minha flor, tem café aqui mesmo. Mas aí tem que preparar ainda ali, por ali. Hoje tem leite de nenezinho em pó. Sabe o que eu acho que eu vou fazer, gente? Ah, não vou fazer não. Pô. Dá muito trabalho. Vou pintar aqui. Vou pintar aqui. Depois que terminar a live, eu vou beber café. É que até levantar aqui, lá e tal. Então, gente, ó. Quando cai aqui embaixo, daí a água fica espalhada. Eu tô desconfiado que eu tô com a tinta errada. Ah, eu tava cutucando na tinta ruim. Por isso que não tava dando. Vocês estão vendo, pessoal? Agora eu vou fazer um fundo aqui. Só pra gente poder trabalhar um pouco a água. Então eu vou fazer aqui o verdão, escurão aqui, ó. Preto praticamente, né? Vamos fazer esse fundo aqui, ó. Quase que tudo escurão. Mas assim, ó, pouquíssima tinta, porque nós vamos trabalhar com cor clara em cima. Então, gente, agora as minhas pinturas estão sendo mais lerdas um pouquinho, mas eu estou explicando. Eu quero que o povo aprenda a pintar, gente. Agora, aqui, ó, de uma altura para frente, ó, essa água ainda vai captar um pouco daquele claro lá. Então a gente vai fazer um. Ó, eu tenho que pôr na cabeça que essa aqui é a tinta ruim. A tinta ruim ela não clareia, ela fica prastenta só e não dá em nada. Ó. Nas beiradas aqui já vai ficar escuro de novo. Aqui tudo escuro. Vamos limpar o pincel. Vamos pegar o escurão, o preto. E fazer essas pedras aqui, ó. Vou passar o fundão.
Eu tô esfregando o pincel, tá escutando barulhinho? Porque eu quero mesmo que a tinta fique pouquíssima. Porque essa aqui é a cor, é a base, né? A cor é o fundo. Agora a gente vai pegar um pouco desse amarelo. O amarelo misturado com preto já dá um verde bem bonito. Nós vamos colocar aqui em cima da pedra e já vamos sugerir ali o musgo. Ó, o musgo da pedra. Ó, eu estou misturando o preto que estava no pincel com o amarelo e estou conseguindo já o musgo da pedra. Ó, quase que puxa para amarelo. Tá vendo, gente, como que já vai ficando bonito? O que mais? Agora a gente vai fazer uma corzinha aqui, meio cor de burro quando foge. E vou tacar aqui para fazer uma leve nuance. Essa que é a cor boa. Aquela não. Pode esquecer disso. Ó, umas luzes na pedra, mas é pouquinho, não é luzona não de brilho demais. Senão vocês vão estragar o efeito. Aqui nós estamos trabalhando no interior de uma floresta, gente. Não pode esquecer disso. A luz é sutil. E em alguns pontos. Vocês entenderam? Feito isso, vamos fazer também aqui o fundão dessa pedra aqui. Escurão. Aí um pouco de luz. Toda hora esqueço qual que é a tinta ruim. E pego de novo. Ah, mas é. A pedra. E o musgo, né? O musgo. Que eu uso amarelo com o pincel sujo de tinta preta. Ele dá o verde que a gente quer. Do musgo, ó. O musgo da pedra. E assim nós estamos construindo aqui nosso cenário, né? Agora, gente, a cachoeira está caindo ali. Não terminei a cachoeira ainda, é que eu quero fazer um pouco de cada coisa. Para hoje a gente já vê algumas coisas, né? Agora eu não sei, pessoal, qual que era a tinta boa mesmo? Deixa eu ver aqui. Eita, mas que coisa. Eu acho que essa aqui é a boa. Aí sim, ó, com o pincel misturando. Agora eu quero mesmo que misture com a tinta de baixo. Eu não quero que fique branco puro. Ó, eu até vou esfregar aqui para misturar, ó. E só depois disso que eu vou fazer daí de fato as águas caindo, ó. Chapiscadinho da água. E acho que agora é bom fazer com o pincelzinho Pedro Lobisomem filhotinho. Aquele pincelzinho que aquela hora nós tentamos arrumar ele. Vamos ver se já deu, surtiu o efeito que nós deixamos de molho, né? Rapaz, vamos lá. Ó, essa aqui, a técnica que eu expliquei, quando está em estado avançado de dureza, aí fica um pouquinho mais difícil, ó. Mas a gente consegue, ó. Tá vendo? Não existe pincel é, perdido de secar. Olha, ó, beleza, pronto, agora vamos pegar um pouquinho de... Ah, meu Deus, qual que é a tinta, será? Será que é essa aqui?
Que cabeça de vento, né? Vamos ver se é essa. Agora a gente vai fazer os... E outro detalhe muito importante que vocês têm que atentar agora, que eu vou falar aqui. A cachoeira, gente, as pessoas têm uma mania, eu vejo muito isso. Faz uma cachoeirinha aí de 10 centímetros de altura e faz uma névoa que some. Não é assim, gente. Cachoeira para fazer névoa, ela tem que ter pelo menos 5 metros de altura para você fazer ela sair uma névoa. Vocês entenderam? Então aqui o que vai acontecer aqui embaixo é apenas a água em movimento. Não é névoa, não. Isso que eu tô fazendo aqui não é névoa, ó. Isso aqui, ó, é onde que bateu a água, espalhou. E também se a cachoeira não for tão grande, não espalha tanto assim não. Aí a gente vai fazer um movimentinho das águas aqui, né? Eu tenho visto aí. Cachoeirinha de 10 centímetros de altura, tem uma névoa assim que chega a cobrir tudo. Cadê o pincelzinho de Pedro do Bisomin? Filhotinho. Coisa. Raimundinho Bandeira, Kikiki. Parecida paleta, já está lindo, parece que estou sentado nessa pedra. É isso aí mesmo. A gente tem a sensação de estar mesmo no lugar. Ó, agora, gente, conforme vai subindo, vocês vão deixando mais fraquinho o batidinho. Lembrando que isso aqui ainda está tudo longe de tá pronto, né? É só um começo aqui que a gente já quer deixar meio caminho andado, já assim, né? Agora com o pincelzinho pequenininho. Olha lá. Agora aqui em cima, como eu falei, não é batidinho mais. Aqui é a água caindo mesmo, ó. Tá vendo, gente, como as coisas vão ficando bonito conforme vai avançando? E aí eu acho que nós estamos já no- na hora de terminar nessa live aqui, né? Porque eu não gosto de fazer live muito comprida, gente. Porque senão a pessoa enjoa, né, pessoal? Assistir cansa. A gente vai terminar ela depois. Mas antes disso eu vou fazer ainda uma coisa aqui. Deixa eu pegar esse pincel aqui mesmo. Vou fazer um pouco de musgo aqui nessa pedra, nessas aqui. Então, meu povo, é isso.
Pintar é uma das coisas mais prazerosas que existe no mundo. E é uma coisa acessível para todo mundo, gente. Se vocês, não vamos supor, às vezes a pessoa fala, mas tem que investir. Tem que investir nada. Se você tiver dinheiro para comprar material, eu que né, tem, beleza. Mas se vocês quiserem investir aí na pintura sem gastar dinheiro, porque tem gente que às vezes tem dinheiro, mas ele não quer gastar com isso. Mas ele quer pintar. Aí o que, que vocês fazem? Vocês pegam aí uma tinta aí, compra 5 tubinhos de tinta só, que é as cores que eu estou usando aqui. Compra aí, vai lá numa serralheria lá, tem aqueles recortes de Eucatex. Vocês fazem um fundo nele e pintam, gente. É uma coisa que é possível. Tem mil jeitos de vocês pintarem. Qualquer tecido, vocês passam um fundo nele e vai pintar. Então vocês vão ter aí a possibilidade de pintar, mesmo que não tenha dinheiro. Inclusive, para aprender é bom fazer isso mesmo. É pegar aí uns material que tem aí, madeira, e depois sim vocês veem, quando vocês veem que vocês já estão fazendo coisa legal, sim, vocês compram tela, tinta. Porque para aprender, gente, né? Às vezes como é uma coisa que às vezes se for comprar fica caro, vocês estão aprendendo ainda, né? Vai comprar material caro lá e vai fazer uma coisa aí, não vai ficar bom ainda. Tem que dar umas treinadas. E para treinar, eu mesmo treinava quando eu era guri, né? Eu treinava a pintar no Eucatex. Até hoje eu pinto no Eucatex. Às vezes aqui eu vou fazer uma live que não tem tela, às vezes não deu, a gente compra, não veio ainda a tela, a gente compra no Mercado Livre, né? Aí não veio ainda, eu pego um Duratex aí, eu já cansei de pintar a tela em Duratex que é ao vivo. Entenderam, gente? Então é uma coisa que a possibilidade tá para todo mundo. Não tem desculpa. Fazer mais umas coisinhas que daí a gente já vai parar, né? Então, meu povo, é isso, ó. Agora a gente vai fazendo aquelas fendas, aqueles lugares mais ocultos, sugerindo ali que tem profundidade ali e tal, né? A gente coloca uma imagem ali para fazer a capa do vídeo, mas a gente não segue aquilo lá não. Aquilo lá é só para ficar a capa bonita. A gente faz uma coisa parecida com aquela, mas do jeito da gente. A gente nem olha lá. Entenderam? Então é assim, ó. Vocês veem como que a cachoeira ficou bonita sem usar o branco. E nem pode usar o branco aqui, pois nós estamos dentro de uma floresta, dentro da sombra. Então aqui é tudo escuro. Então aqui o branco, mesmo que seja que não seja tão branquinho, ele vai destacar. Se destacar muito, daí fica errado. Vocês vão sentir que tem alguma coisa errada, não está certo aquilo. Ó, algum lugar a gente faz um fio de água mais forte, porque aqui essa superfície que não é lisinha, ela tem relevos, né? Então daquele lugar que a água vem com mais volume. Ó, aqui mesmo, ó. Fazer um volume maior aqui, ó. E a gente vai continuar com essa pintança aqui, com essa pintura aqui na segunda-feira. Se por acaso aí o programa lá não liberar eu pra fazer no TikTok, quem quiser assistir aí, ó. Se não tiver aparecendo no TikTok, vai lá no YouTube. Ó, eu tô simulando aqui uns relevos nesse lugar que a água cai, para ficar bem real, né? Bem com a sensação, a realidade.
Então, nessa altura de cachoeira aqui não tem névoa, não. Não façam névoa. Que névoa é só em cachoeira de média de 5 metros de altura. E olha lá ainda. Dependendo do jeito que tá ali na situação, ainda nem assim. Então, meu povo, ó, conseguimos já um bom resultado hoje, né? Eu vou ter que parar, né? Porque amanhã eu vou dar aula de pintura, então se eu começar a cansar muito de pintar aqui amanhã, daí eu não consigo nas minhas aulas. E aqui nós já fizemos muita coisa. Segunda-feira, ó, tem as flores, nós vamos encher de flores. Ó, pra quem tá aí assistindo agora, vocês fiquem sabendo que vai ter flores, 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 vai ter muita flor aqui. Eu vou fazer uma pintura bem florida, bem bonita. E a gente vai fazer aqui as folhas dessas árvores aqui que nós não fizemos ainda. Ó, tem muita coisa para ser explicado aqui para vocês. E são coisas importantes, gente, não percam. E novamente falando, vai ter lá como é que é? O que eu ia falar? Ah, vai ter no nosso grupo lá os riscos, já tá lá, né? Mas quem entrar no grupo agora talvez não veja o risco, né? Porque eu postei. Mas ó, amanhã, porque hoje talvez o pessoal não vai entrar, né? Amanhã eu vou lá e posto de novo os riscos, todos os riscos que eu postei lá até agora, que tiver lá ainda, né? Eu posto novamente e as pessoas vão poder acessar de novo, quem entrou no grupo, tá? Povo do TikTok, muito obrigado pela presença de vocês. Eu vou deixar o Zé Ruela aqui. Obrigado pelas florzinhas, pelos coraçãozinhos, pelos presentinhos. Eu tô programando para fazer uma live aí só no TikTok. Tô vendo os dias, né? Vamos combinar com a mão ver o dia melhor para nós. Vamos fazer exclusivo aí só no TikTok, né? Então, meu povo, o Zé Ruela vai terminar, vai encerrar a live no maior requebrado aí pra vocês. Ó. Eu vou até aumentar ele aqui, ó, Zé Ruela. Chega mais perto, Zé Ruela. Aí, o povo quer ver você de perto. Chega mais perto, Zé Ruela. O povo quer ver você de perto. Aí. É isso, meu povo. Obrigado a todos. Tenham uma boa noite. Dormem com Deus. Estou feliz que teve aqui um público bom aqui. E tomara que seja mais assim. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no. Ó, eu vou colocar o Zé Ruela dançar depois de novo. Deixa eu ler aqui mais comentários final aqui. Maria do Carmo Garcia, perfeito, mestre. Obrigado. Raimundinho mandei aqui. Simone Costa, boa noite, professor. Você poderia dar a dica do tamanho da tela? Essa tela aqui tem 40 por 60. 40 por 60. Simone Costa, boa noite, professor. Ângela de Freitas, sinal franco. Imagem desnítida. E às vezes travando. Mas ainda perceptível. Nossa, mas tá travando de novo. Que a aula está ótima, não percam. Mas será o Benedito? Como é que pode travar? Mas travou muito, gente. Deu para assistir? Maria de Lourdes, boa noite, casal. Que beleza de paisagem linda. E vocês sempre juntinho e coladinho. Parabéns, Deus abençoe. Hoje nós não estamos coladinhos. A Val tá lá longe. Quero ver depois de pronta. Vem mesmo, Cida. Vai ficar a coisa mais linda. Boa noite. Obrigado a todos. Obrigado, professor. Boa noite, Zé Ramundinha. Então é isso, gente. Dormem com Deus. O Zé Ruela vai dançar uma vezinha para vocês. Para me encerrar.